Tendências do marketing digital para 2026, esse ano que nós acabamos de começar. Isso é um vídeo diferente, não vou para a tela do computador como eu sempre faço, porque eu quero falar aqui, ó, olho no olho com você. Antes de mais nada, feliz e próspero 2026 para você. Gratidão, se você acompanhou aí ao longo dos últimos anos e vai continuar acompanhando agora nesse ano também, que toda semana sempre tem vídeos aqui aos domingos. Mas vamos ao que interessa, quais são as tendências do marketing digital para esse ano. Primeira coisa que talvez você já deve ter ouvido muito falar e é o que você imagina também, né? Inteligência artificial. Isso tá meio que óbvio, né? Inteligência artificial cada vez está crescendo mais, então ela vai dominar o mercado em 2026? Sim e não. Ela vai dominar no sentido que cada vez mais as tecnologias, os softwares, tudo vai precisar de IA. As profissões, no modo geral, né? Qualquer profissional vai precisar, né, da inteligência artificial e ela está até nos celulares também, está no computador, está no resultado de busca do Google, já aparecendo resultados com IA. Então, é fato, a inteligência artificial, assim como a internet, foi crescendo e todo mundo hoje precisa da internet, precisa do computador, precisa do celular, assim como vai ser a inteligência artificial. Mas não é verdade que ela vai substituir os profissionais ou que você que é gestor de tráfego, você que é copyright no marketing, você que faz uma habilidade, vai perder espaço porque a inteligência artificial vai te substituir completamente. Não é bem assim, porque ela não vai tirar o profissional ali, mas ela vai tirar o profissional que não usa a inteligência artificial. Por exemplo, o copyright, que sabe escrever muito bem, mas não quer usar a inteligência artificial. Ele quer fazer na mão. Ele vai levar muito mais tempo, não vai ter o mesmo resultado do que um copyright com inteligência artificial, do que um gestor de tráfego usando a inteligência artificial para analisar dados, para ver o comportamento das pessoas, né? Então, com a inteligência artificial, você vai muito além sendo profissional. Agora, uma pessoa comum, eu não preciso contratar um profissional, digamos, advogado, um profissional copy, porque eu vou botar na IA, eu quero fazer uma copy aqui, um vídeo de vendas, a IA vai me entregar. Eu vou fazer um anúncio, peço para a IA, vai me entregar. Mas se você não entende os princípios do que precisa estar no anúncio, não entende como funciona o funil de vendas, né, a base da coisa, você vai até ter um resultado, sim, você vai ter até um resultado, mas você não vai conseguir ter o resultado da melhor maneira que tem que ser. Então, a mesma coisa se você vai fazer um contrato só com a inteligência artificial sem um advogado, você nunca vai ter um contrato tão bom como se você fosse consultar um advogado, que ele sim pode usar a inteligência artificial, mas ele avalia se está correto aquele contrato do jeito que tem que ser, né? Então, é isso que vai estar acontecendo nesse ano e nos próximos anos com a inteligência artificial. Não substituindo pessoas, mas substituindo pessoas que se rejeitam a utilizar a inteligência artificial, né? Então, esse é um ponto que vai acontecer muito, que já está acontecendo, cada vez mais vai acontecer em 2026 e nos próximos anos. Agora, outro ponto também relacionado a SEO, a inteligência artificial, ela está entrando nos resultados de busca do Google. Então, se você faz conteúdo em blog, em site, em vídeos no YouTube, o conteúdo pode aparecer ali porque ele resume o conteúdo e coloca ali, né, e dá a fonte que é você. Então ele vai levar pessoas, o próprio Google, a inteligência artificial, o Gemini e no GPT também, outras IAs, elas buscam, né, o conteúdo na internet e entregam ali as fontes, entregam sites. Então a IA vai trazer tráfego para o seu site, para a sua página de vendas, até mesmo para o seu blog, principalmente blog, que é onde tem conteúdo. Então o blog, que é uma estratégia que parece, ficou lá atrás, para 2012, 2015, nos primórdios da internet, que só existia blog. Hoje existe muito mais tecnologia, só que o blog não morreu e os blogs até hoje funcionam muito bem para várias empresas, trazendo pessoas, trazendo público orgânico, mesmo sem anúncios, né? Porque o blog ele consegue ter esse poder de aparecer nos resultados de pesquisa, de fazer as pessoas tomarem uma decisão de compra, além que dentro do blog é a sua casa, é o seu site com artigos, ali você pode botar captura de leads, então ali você consegue trazer base de contatos e ainda assim fazer remarketing, tráfego pago com a instalação de pixel, do Google, do Facebook. Então o blog, o seu site não é algo que morreu. Claro que vamos falar aqui de funis de vendas, quais os funis que vão funcionar melhor em 2026, que o funil de vendas para quem está começando na internet é o melhor caminho. Funil de vendas, sim, funil de vendas você pegar desconhecidos e transformar em clientes, mas quais funis que vão funcionar a partir de 2026, ou melhor, que vão continuar funcionando, porque funil já funciona em 2025 e vai continuar funcionando em 2026, a tendência é de funcionar cada vez melhor, e os quais não vão funcionar. Primeiro, um funil que foi muito popular e que ainda hoje é utilizado é o funil de lançamento. O funil de lançamento clássico do Érico Rocha continua funcionando? Continua, mas com várias adaptações, porque a verdade é que o lançamento perdeu muita conversão, porque muita gente está fazendo, muitas pessoas, e se centenas, milhares de pessoas estão
estão fazendo lançamentos, essa estratégia começa a parar de funcionar, porque as pessoas já sabem que no final vai ter uma venda. Agora, existe uma variante do lançamento, que é o lançamento pago, que está funcionando porque o lançamento pago tem um valor inicial que zera ali um comprometimento e depois vai ter a venda, mas vai ter um conteúdo de extremo valor que mesmo que a pessoa não compre outro produto, ela já vai, né, ter algum resultado, já vai gostar daquilo que você entregou. Diferente do lançamento convencional, que geralmente é mais história, mais enrolação, papo ali para conseguir depois vender um curso no final, e isso as pessoas já não estão mais acreditando, não estão mais se envolvendo nesse tipo de conteúdo que é o lançamento tradicional, né? Então o funil de lançamento pago é o que vai funcionar mais, e o funil de lançamento comum cada vez vai sofrer alterações e chegando próximo a do funil de lançamento pago, né? Porque é a estratégia que vai mais funcionar esse ano, que já está funcionando, né? Já teve funcionando em 2025 também. Agora, outra estratégia para quem não vai fazer funil é o low ticket, é um anúncio direto numa página de vendas com um produto baratinho. Só que isso vai continuar funcionando, mas não tem sustentabilidade, porque um produto barato, você dificilmente vai conseguir ter margem de lucro, porque o tráfego pago cada vez vai ficando mais caro. Então a tendência de 2006, outra tendência é o tráfego pago vai ficar mais caro, por dois fatores. Pelas próprias taxas do governo, que aumentou para o Meta, e o Meta, né, repassou isso para as pessoas. Então agora o tráfego pago, esse ano, 2026, agora em janeiro, né, e o ano inteiro, enfim, daqui para diante vai ficar 12% mais caro, esse é o primeiro motivo. E também o segundo motivo é que mais pessoas estão utilizando, então fica ainda mais concorrido, né? Muitas empresas começando na internet, fazendo o tráfego pago, investindo milhões, cada vez mais empresas tradicionais ali, que investiam só na TV, estão entrando na internet, já entraram, outras ainda vão entrar, e cada vez colocando verba mais milionária. Isso faz ficar a disputa, né, pela atenção das pessoas mais concorrida. Então você precisa ter funis que não apenas dependem de um valor, porque ou senão você vai ter que aumentar o preço do seu produto e vai dificultar a venda, ou então você não vai ter lucro. Aí a solução é o quê? Você vender um produto baratinho para você não dificultar a entrada de novas pessoas, mas ter outros produtos em esteira para a pessoa comprar, ou você ter uma recorrência, que é o modelo de negócio que eu mais gosto, o modelo de recorrência. Recorrência é a pessoa assina um produto, um conteúdo, e ela vai estar recebendo constantemente ali novos conteúdos dentro da assinatura, ou ela está usando um software, um aplicativo, algo que ela paga para usar porque ela quer utilizar, é porque aquele software entrega a solução que ela precisa. Então isso é recorrência, e é um negócio que tem bases de clientes que inclusive você pode vender futuramente, né? Quando você tem uma base de clientes, você tem um negócio. Agora, quando você tem apenas um curso online, você tem algum serviço que você vende ali que não gera assinantes, você não tem um negócio que pode ser vendável para outras empresas. Então, essa é a grande diferença. O que vai funcionar cada vez mais em 2026 é esse funil chamado LTV, estratégias que foquem em um cliente comprar mais de um produto uma vez, né, comprar a segunda, terceira, quarta vez, seguindo uma esteira, ou então um único produto, mas que tenha recorrência ali para gerar previsão de ganhos. Você não depender só de novos clientes. Pode até anotar aí, se você depende de novos clientes sempre, né, cada vez o tráfego vai ficando mais caro, então sua margem vai ficando mais difícil, e você tem sempre o risco de, no mês seguinte, não conseguir ter lucro, fechar no prejuízo, porque você não tem a mesma base se sustentando e retroalimentando o funil. Então isso é muito importante. Você tem uma base de clientes que geram dinheiro, e com esse dinheiro, uma parte você reinveste nos anúncios. Então essa é uma estratégia que já funcionava há anos no mercado americano, que no Brasil poucas pessoas focavam nisso, e agora, por necessidade, porque o tráfego está ficando mais caro, as empresas, as pessoas estão se ligando da importância de você ter uma recorrência ali. Agora, outro ponto de tendência que já acontece nesse ano e cada vez mais vai acontecer é a interação humana. Porque você talvez deve ter se questionado como, eu faço um conteúdo muito bom e as pessoas, enfim, não gostam tanto da minha empresa, meus produtos, por mais que eu poste fotos bonitas, por mais que eu faça um perfil no Instagram legal, um influencer lá posta qualquer coisa da vida dele, consegue ter mais engajamento, consegue ter mais seguidores, fala bobagem, fala de política, fala o que quer e consegue ter mais audiência. Justamente porque é o fator da conexão humana, né? O fator que faz influências e celebridades terem destaque, é essa conexão humana. E as empresas, se você quer, né, ter mais resultado de vendas na internet, você precisa colocar o seu fator emocional, né, para as pessoas do outro lado. Assim como empresas, até mesmo do varejo, colocam uma pessoa ali, às vezes o dono, ou algum bonequinho, algum influencer na frente, representando a cara da marca, porque isso traz mais pessoas. Também repele outras, mas é esse o objetivo mesmo, né? Quando você conecta com o seu estilo de comunicação, vai atrair pessoas que gostam daquele estilo, vai repelir outras, e é esse o caminho mesmo.
Você atrair clientes que compartilham seus valores, seus princípios e repulsar outros que não compartilham esses mesmos valores, esses mesmos princípios. Então, isso faz parte dos valores de uma empresa, inclusive, mas você não precisa fazer apenas algo institucional, falar dos valores, da missão, visão, mas sim você ter ali uma comunicação através do seu conteúdo, né? Através de você aparecendo. Mas se eu não quiser aparecer, então você tem que fazer um bonequinho, você tem que fazer algo que vá conectar com as pessoas, não somente aquelas postagens secas lá da empresa, o que fazemos, tal, tudo bonitinho, fotos de produtos simplesmente não vendem como vendiam antigamente e cada vez mais vão perder força no mercado. Se você só promove o nome da tua marca, o Instagram é o nome só da marca, o conteúdo é tudo institucional, aparece alguns clientes ali, mas não tem ninguém, não tem um dono mostrando a cara, não tem uma influência ali, né? Você pode ser o seu próprio influencer, porque o influencer é o que gera resultado. Então você vai estar ganhando credibilidade para você, para o seu nome e levando essa credibilidade para sua empresa, trazendo mais clientes, fazendo essa conexão. Então é isso um grande ponto que vai funcionar em 2026 e você pode perceber que quem não fizer isso, quem não gerar interação humana, vai perder muito mais clientes nesse próximo ano e nos próximos anos, porque o tráfego vai ficando mais caro. Se você depende só de novas vendas, não tem um relacionamento humano, não tem um funil de esteira, não tem uma recorrência, você cada vez mais vai ficar espremido ali, né, nas suas campanhas de tráfego pago, por mais que você utilize boas copies, por mais que você utilize VSLs, enfim, VSL é uma estratégia também que tende a perder resultado com o tempo, porque geralmente não tem uma conexão emocional. Hoje existem VSLs aprimorados que simulam essa conexão humana, não só um texto escrito ali com uma historinha, mas uma pessoa aparecendo, ou cenas que faz um conteúdo meio que hipnótico e ainda funciona, mas você ter a conexão humana é o que sempre vai funcionar. Então, outro funil que em 2026 vai estar voltando com tudo, e já voltou, né? Era um funil que funcionava anos atrás, depois ficou meio que esquecido, poucas pessoas fazendo, mas agora, né, voltou a funcionar bem, é o funil de webinário. Funil de webinário no perpétuo, que é um conteúdo você gravado e pode simular como se fosse ao vivo ou deixar gravado mesmo, mas um conteúdo real, um conteúdo genuíno, não um conteúdo só para forçar a vender, como um lançamento. Parece a mesma coisa, assim, um lançamento, um funil perpétuo, mas tem diferenças ali na estrutura. Geralmente o lançamento tradicional ele é focado só em mostrar autoridade, mostrar depoimentos, contar a história para depois vender. Isso as pessoas já estão, né, manjando que é assim e não querendo mais participar de um lançamento. Então a taxa de pessoas que assistem aulas gratuitas no YouTube para depois comprar um produto está cada vez mais caindo e não dando resultado. Agora, um lançamento pago, que a pessoa paga um valor e recebe conteúdo mesmo mais valioso do que ela pagou, vai continuar funcionando. Então, o funil do webinário é geralmente uma estratégia até gratuita, mas essa estratégia de funil do webinário perpétuo gratuito, entregue um conteúdo legal, um conteúdo genuíno, não uma enrolação, né? Um conteúdo ali geralmente de 1 a 2 horas ou até mais, para no final ter oferta. Então você se aproximou, né, conectando com as pessoas, que é o que a gente está falando aqui. A tendência para o próximo ano é mais essa interação humana, a conexão com o seu público, é o que vai funcionar cada vez mais. O funil também que já funciona, que tende a funcionar mais agora, até com a inteligência artificial, é o funil de conversa, funil conversacional, marketing de conversa, né, como chamaram também, que é você trazer pessoas para uma rede social como o WhatsApp, como o Instagram, e ali você atender, ou a sua equipe, até mesmo a inteligência artificial hoje, atender, fazer a segmentação daqueles leads humanizado, com áudio, respondendo perguntas, conduzindo ali como sendo uma pessoa, né? Pode ser uma pessoa meu, pode ser uma inteligência artificial, mas claro que o humano tem geralmente um resultado muito melhor, só que por questão de custo, por questão de tempo, a IA acaba ganhando, né? Mesmo a conversão sendo menor, acaba ganhando porque você consegue escalar mais. Agora, eu estou começando, quero diminuir custos, então você não precisa colocar uma inteligência artificial para te substituir, você tem que fazer isso até para conhecer melhor o seu público, porque como você vai usar uma ferramenta de inteligência artificial, você precisa treinar ela de conteúdo, para ela responder bem, senão não vai responder bem. E se você não conhece ainda quem é o seu público, você não conhece as perguntas que o seu público faz, você não vai conseguir treinar uma inteligência artificial. Então, você precisa começar a atender os clientes para ver quais são as demandas, quais são as dúvidas, quais são as objeções que surgem ali para você ensinar a IA como ela tem que fazer. Mesma coisa se você fosse contratar um funcionário. Você não vai contratar um funcionário e vai chegar ali e atender os seus leads sem conhecer sobre a empresa, sem conhecer as dúvidas que os clientes perguntam, sem ter um manual, no mínimo ali, de instruções, né, de como ele vai começar com o cliente. Então, é esse conhecimento que você precisa ter primeiro. Então, marketing de conversa vai funcionar mesmo que, eu não vou fazer página nenhuma, vou fazer funil nenhum, vou trazer apenas pessoas para o WhatsApp.
Funciona? Funciona. Dá mais trabalho? Dá, mas funciona. Agora, funis que você capta um lead e entrega um conteúdo ali de um webinário perpétuo, depois faz a oferta, você tem muito menos trabalho. Tem uma base de contatos, não depende só do tráfego pago, porque se você anuncia direto para um vídeo de vendas, direto para um funil que não tem relacionamento ali humano, não pega nem o contato dela, né? Você só joga tráfego para lá, você está primeiro rasgando dinheiro, porque você está gastando dinheiro para levar as pessoas para a página, muitas delas vão sair, você não tem o contato delas. Se você quiser aparecer de novo, você tem que pagar anúncio para essa pessoa te ver novamente. Então essa estratégia tende cada vez a não funcionar mais, justamente porque o tráfego está ficando mais caro. Antigamente até funcionava, porque o tráfego era baratinho, então você colocava lá 50, 100 reais, atingia muitas e muitas pessoas, e mesmo que tivesse conteúdo ruim, dava certo. Agora hoje em dia não, né? Você precisa ter estratégia, senão tá ficando mais caro, você não consegue vender o suficiente para conseguir empatar ali e ter um lucro legal. Então essa é a verdade de como vai funcionar, né, o marketing digital, como já está funcionando nesse ano e a tendência para 2026 cada vez mais aí funcionar. Então o lançamento vira lançamento pago. O workshop, o webinário seja um conteúdo realmente de conteúdo para no final, né, ter a venda, não conteúdo em enrolação, mas conteúdo sendo conteúdo de verdade, entregando ali estratégia, conhecimento, mostrando que você é especialista na área, mostrando depoimento também, mas de fato aquilo ajudando a pessoa para ela sentir confiança de comprar ali no final, né? Você tem interação humana em todas as partes do funil, é importante. As mensagens não podem ser nada robótico, tem que ser humanizado, de preferência com áudio, né, no WhatsApp, e-mail escrito, né, humano, não ali um e-mail formal, aquele e-mail só de oferta, compre aqui, né, botões de compra, não, e-mail entregando conteúdo, tudo tem que ser baseado na interação humana, como eu falei agora inicialmente, né, o conteúdo de blog, conteúdo do YouTube vai gerar cada vez mais força de orgânico no SEO. Então o SEO não é simplesmente você ranquear um site lá e separado, mas é você alimentar ele de conteúdo, alimentar um canal de conteúdo também, alimentar um Instagram, e se você não quer aparecer, você vai, né, cada vez mais perder força, por mais que tenha pessoas aí que falam, você não precisa aparecer, você até consegue ter resultado sem aparecer? Consegue, mas nunca vai ter o mesmo resultado do que se você esteja ali aparecendo, ou alguém da sua empresa esteja aparecendo, nem que seja um boneco ali aparecendo, mas tem uma conexão humana, cada vez vai ser mais importante aí no próximo ano. Sobre a inteligência social, é crescente cada vez mais, sendo que você, o profissional, tem que saber pilotar ela do jeito certo. Então esse é um resumo do que eu vejo para 2026, o que vai funcionar nesse próximo ano, né? Vamos finalizar aqui o vídeo para não ficar muito longo, não ficar cansativo. Afinal, começamos um ano, talvez você não está de férias, está curtindo aí, espero que sim, né? Mas vamos com tudo, que o ano começou, a gente já pode ir para cima aí dos objetivos, das metas, né? Sem pressa, mas com velocidade, né? Querendo chegar onde você quer atingir, e é sim possível. O marketing digital é um mecanismo muito avançado, assim, que a gente consegue crescer empresas em pouco tempo, sabendo fazer do jeito certo, sem achar que vai ser milagre também, né? Mas fazendo do jeito correto, analisando as informações, conhecendo o público, aplicando todos esses princípios que eu te mostrei aqui, que eu estou te falando hoje aqui nessa nossa conversa, né? O princípio do relacionamento humano nos funis. E essas são estratégias que vão funcionar cada vez mais. E um detalhe importante, antes de finalizar o vídeo, é como é que você avalia se está dando certo a sua estratégia de marketing. Aquilo que você está fazendo está dando certo. É através de você entender o que as pessoas estão fazendo dentro daquela sua estratégia. Então, se elas entraram no funil de um workshop, de um webinário, ou um funil de um lançamento pago, ou até mesmo se você vende serviço, você pode fazer um funil de avaliação gratuita, de reunião de diagnóstico, enfim. Como que você vai saber se aquilo está dando certo, se você deve continuar ou se deve mudar? Pelo diagnóstico que você vai fazer dos seus próprios leads, entender os dados. Então, dados é o que hoje cada vez mais vai funcionar para você não gastar dinheiro à toa, né? Rodando funil, rodando uma copy, rodando anúncio que não está dando resultado. Você acha que está dando, mas não está. Você precisa ter dados para saber se está dando certo ou não. Não apenas os dados ali do gerenciador, mas os dados se as pessoas estão abrindo os e-mails, se as pessoas estão comprando, se não estão comprando. Então, todas as etapas de um funil tem dados para você analisar. No tráfego tem dados, nos e-mails tem dados, em todas as partes do funil você tem dados para, né, entender. Então isso é muito importante. Hoje, com o ChatGPT, você pega ali os dados, né, numa planilha, joga para a IA, ela consegue identificar como é que está sendo o comportamento, mandando ali uma planilha da sua lista de e-mails, por exemplo, você consegue fazer várias perguntas, mandando somente a tua base de e-mails, mandando o relatório ali dos gerenciadores de anúncios, você consegue conversar com a IA e perguntar o que está acontecendo ali, pontos de melhoria, enfim. Então a inteligência artificial, ela é um mecanismo, uma ferramenta para
aumentar os resultados, não para ela te substituir, não para ela deixar você mais preguiçoso, por mais que isso esteja acontecendo, as pessoas estão ficando mais preguiçosas, porque acham que a inteligência artificial vai dar tudo ali pronto sobre qualquer coisa, até às vezes sobre medicina, sobre psicologia, sobre advogado, né? Você vai lá e acha que está conversando com o advogado só porque está falando com a inteligência artificial. E não é bem assim, por mais que a inteligência artificial tenha muito conhecimento, ela não substitui profissionais e eu acredito que ela nunca vai substituir aqueles profissionais que sabem da sua profissão e que usam a inteligência artificial a favor. Agora, aqueles que não usam a inteligência artificial, eles sim vão acabar sendo substituídos mais cedo ou mais tarde. E coisas muito operacionais até sim vão acabando com a inteligência artificial e com a tecnologia, não só a inteligência artificial, como a robótica, com os computadores, muitas profissões que tinha antigamente vão acabando ali, perdendo espaço, né? Porque essa é a verdade, a tecnologia vai dominando cada vez mais e você como profissional, se você é da área do marketing, você não pode ficar apenas bitolado, eu fazia isso, tinha um resultado, porque agora não estou tendo, porque o mercado vai mudando, então você precisa, né, se reinventar, precisa conhecer o que está acontecendo no mercado, né, e não fazer somente a mesma coisa. Você pode ser especialista em algo específico, se posicionar como gestor de tráfego, se posicionar como copyright, se posicionar como algo, mas apenas se posicionar assim como expert naquele segmento, mas você não pode ignorar todo o resto, né, e querer fazer sempre aquilo. Você precisa anexar novas coisas e ter uma visão mais sistêmica, por mais que assim, às vezes você terceiriza outras coisas, se você der uma agência, você pode terceirizar outras pessoas, não só você fazer tudo, eu vou fazer páginas, vou fazer automação, vou fazer tráfego, fazer tudo, ficar maluco. Você não precisa fazer tudo, você pode terceirizar para outras pessoas, mas entender como funciona o processo, para você não apenas saber clicar e subir anúncios, mas entender o que você está fazendo e o porquê você está fazendo isso, né? Analisar primeiro aquele cliente, analisar primeiro aquela empresa, entender qual é a melhor estratégia, qual o melhor funil fazer para aquele cliente, como fazer a abordagem certa dos anúncios, o que você tem que avaliar dos testes, avaliar se a página está boa, a landing page, a página de vendas, o funil. Então você precisa ter essa visão sistêmica mesmo que você não vá colocar a mão na massa. Agora, eu recomendo, se você não tem muitas condições financeiras, estou começando agora, quero levantar o máximo de dinheiro possível, então você tem que sim conhecer o máximo que você puder e pegar o máximo de serviço do mesmo cliente, porque você vai estar ganhando muito mais. Se você pega um cliente, uma empresa e faz só serviço de tráfego, você vai ganhar um valor X, né? Vai ganhar ali 300, 500, R$ 1.000, né? Uma média assim, R$ 1.000 aí que o pessoal cobra, alguns menos, quem está começando cobra menos ali, mas no mínimo 300, 500, é o valor mínimo aí do gestor de tráfego, dos bem ruins assim começando, mas de uma média aceitável, 1.000, os melhores 2, 3, 4 mil, 5 ou até mais. Só que se você faz, além das de tráfego, você faz outras coisas também, você faz sites, você faz páginas, você faz automação, aí você vai cobrar outros valores ali também, né, para fazer essas páginas, para fazer essas automações, você vai estar conseguindo ainda mais confiança do seu cliente, fazendo ele depender só de você, porque você está fazendo tudo para ele e ainda vai guiar mais, e aos pouquinhos você vai terceirizando algumas coisas para parceiros, para algum funcionário, talvez, se você pretende contratar ou fazer parceria, fazer sociedade. Enfim, você vai crescendo, você precisa entender o que está fazendo e não deixar, né, na mão das outras pessoas tudo. É muito bonito a pessoa pensar, eu não preciso saber de tudo, eu vou, né, contratar alguém que sabe fazer isso. Beleza, mas aí você vai ficar nas mãos completamente dessa pessoa e não vai saber nem avaliar se aquilo está sendo feito correto ou não. Então você precisa pelo menos ter o mínimo de conhecimento daquela área para entender se aquela pessoa está fazendo certo, se vale o preço que você está pagando, né, não é apenas pesquisar mercado, mas você saber realmente como é que aquilo é feito para encontrar um bom profissional, para conseguir avaliar e, né, para conseguir ter os melhores resultados aí para você ou para os seus clientes, se você trabalha como agência e presta serviços de marketing. Então, esse é o resumo, né, das tendências aí que eu acredito para 2026. Tem muita coisa que vai acontecer esse ano, claro, tem muita coisa, mas essas são as tendências, assim, que vem na minha cabeça, que eu sei que vai acontecer em 2026, porque já está sendo realidade em 2025, né, já foi realidade em 2025, já estamos agora em 2026, e é o que vai ser a realidade a partir de agora em diante, né? Estamos em janeiro, vai vir fevereiro, vai vir carnaval, vai vir festas e tudo mais que acontece, mas essas tendências já estão funcionando e agora mesmo em janeiro, né? Já é assim que você tem que fazer para ter melhores resultados. Se você quer ter melhores resultados, faça isso. Busque uma conexão melhor com as pessoas, conexão humana, esse funil que eu falei, funil de lançamento pago, funil de webinar, funil de conversa com o seu cliente, aproximar, ter mais conexão, fazer conteúdo no YouTube, fazer conteúdo em blog também, então não consigo fazer tudo, mas começa a fazer pelo menos alguma dessas coisas que você já vai ter melhores resultados. Eu quero ter resultado rápido, o que eu devo fazer? Para finalizar o vídeo, quero ter resultado rápido, o que você faz? Primeiro planeja no mínimo um funil, em um funil que você tenha contato com a pessoa, para você conseguir entender se o que você está entregando é bom ou não. Aí eu vendo o serviço, então você vai fazer um funil de diagnóstico gratuito, para você marcar uma reunião e entregar ali
o que ele precisa, entender, na verdade, qual é a demanda dele e aplicar a sua solução, né? Explicar como é que vai ser a sua solução, você não precisa fazer ali, né? Mas você vai explicar como é que aquilo vai ser feito, vai mostrar coisas que você já fez e fazer com que ele entenda que é isso que ele precisa. Então, funil diagnóstico para venda de serviço de marketing ou serviço de qualquer outra área. Você pode usar até mesmo um quiz, né? Um quiz para filtrar leads. O quiz, eu já ensinei em outros vídeos até aqui no canal como fazer estratégia de quiz, que basicamente você coloca algumas perguntas, de acordo com as perguntas você tem um resultado diferente, né? De acordo com o que as pessoas vão marcando ali no funil, isso dá uma conexão mais humanizada, porque cada pessoa vai ter uma cópia específica de acordo com o que ela marcou naquele quiz. Você pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp e personalizá-lo de acordo com o que ela colocou. Então isso já dá né, um nível de assertividade melhor na comunicação, porque o que cada vez mais vai funcionar é essa interação humana na base da confiança na interação, assim como influencers fazem. Influencers conseguem ter resultado porque são humanos, estão mostrando dia a dia, tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam, mas eles estão sendo humanos, e ser humano é o que gera mais resultado nas estratégias de marketing digital. Lembre sempre disso, até as grandes empresas estão colocando aviso do dono ali, ou outras pessoas, de influencers, para divulgar a marca, porque as pessoas compram de pessoas, compram porque tem lá a cara do operador de TV, porque tem lá uma celebridade, porque tem lá um influencer. Por mais que você ache isso besteira, isso funciona e você não pode negar que é uma estratégia validada, uma estratégia que funcione. Mesmo que, para mim isso não funciona, eu não caio lá porque o fulano lá tá divulgando o Neymar, eu vou comprar daquela empresa. Tudo bem, você pode até pensar assim, mas a maioria das pessoas não pensam assim e o marketing de influência funciona. Então, se você não pode contratar um influencer para sua marca, seja você o influencer dela, né? Você pode se tornar o seu próprio influencer da sua própria marca, e isso vai te dar mais credibilidade, não vai depender de ninguém, porque às vezes a marca que tem um influencer ali, aquele influencer fala alguma besteira, pronto, já dá ruim, tem que cancelar o contrato, porque senão aquela empresa fica vinculada ao posicionamento que o influencer falou, que não tem nada a ver com a empresa, mas seria o influencer daquela empresa, né, contratava aquela empresa, as atitudes que ele toma, até atitudes políticas, podem afetar a empresa, a reputação da empresa. Então, você sendo influencer, você está tomando as decisões e você está levando a marca a crescer. Ok? Então, espero que esse vídeo tenha te dado muitas ideias. De verdade, é o que vai acontecer em 2026. Eu não fiz aqui nada cansativo, nada assim escrito ali para ficar chato, não, bem direto, uma conversa aqui contigo, que esse é o meu objetivo, né, conversar diretamente com você que está do outro lado, para entender o que vai acontecer nesse ano de 2026, que está bem conturbado, vai ter política, vai ter um monte de coisa, né, de fato o Facebook vai ficar um pouco mais caro, mas se você aplicar essa estratégia que eu falei aqui, você vai conseguir ter os melhores resultados aí para o seu negócio. Combinado? Então, deixe nos comentários se você gostou, se discorda de algum posicionamento que eu falei aqui, se você tem alguma sugestão também do que vai acontecer em 2026, pode deixar aí abaixo seu feedback, comentário, elogio, crítica também, enfim, é importante você, né, comunicar aí o que você achou desse vídeo aqui diferente, porque geralmente eu faço no computador e agora eu tô aqui direto para você, ao lado de uma árvore aqui no Natal, porque nós estamos em clima natalino, apesar que já entramos em janeiro, mas nós estamos aí no clima natalino. Então, boas festas, se você ainda vai passear, boa viagem, boas férias, né, e vamos com tudo fazer 2026 um grandioso ano, 2026 verdadeiramente próspero. Ele só vai ser próspero se você tomar decisões assertivas, se você fizer o seu marketing digital da forma correta para ter melhores resultados, avaliando se está no caminho certo ou não e seguindo adiante, né? Sempre, como eu falei aqui, avaliar os resultados, conhecer o seu público e você ir se posicionando cada vez melhor para ter os resultados como você deseja. Sucesso, meu forte abraço e, como sempre, te vejo, te encontro no próximo vídeo, no próximo treinamento. Até lá!